Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. E eu inicio a minha fala dizendo que hoje é um dia especial, pois nós temos aqui conosco um palestrante de inegável conhecimento jurídico, filosófico, educacional e que nos brindará com uma palestra cujo tema já acende a nossa curiosidade, cujo título é O Sucesso Profissional e as Múltiplas Inteligências. Nós temos aqui o professor Gabriel Chalita. E agora chamo o excelentíssimo senhor magnífico reitor de nossa faculdade, o professor Manuel Nabais da Furriela, para tecer as suas considerações e as suas palavras de apresentação. Boa noite, professora Grace, agradeço pela apresentação, queria agradecer a toda a nossa equipe envolvida na realização desse projeto e principalmente ao palestrante de hoje, o Dr. Gabriel Chalita. É com muito orgulho que eu faço essa apresentação, não somente por conta da personalidade que é o professor Chalita, com seus caráteres políticos, de gestor público, tantas atividades, como, por exemplo, também de escritor e tantas outras. Mas na data de hoje, eu acho que tem uma das principais características que eu observo na trajetória, na importante trajetória do Dr. Gabriel Chalita, que é de educador. Essa é uma das principais características e tenho certeza que é um dos principais orgulhos do Dr. Gabriel Chalita. O seu envolvimento no setor educacional brasileiro, principalmente no estado e no município de São Paulo, é marcante e trouxe grande evolução em muitos projetos de desenvolvimento. Na data de hoje, o Dr. Gabriel Chalita vai falar para os nossos estudantes e público em geral, já que esse evento é aberto a todos, sobre importantes perspectivas para o futuro. O mundo da educação, da formação, passa por enormes transformações, não somente relacionadas a esse período de pandemia, que trouxe transformações importantes, interessantes, assim como nós tivemos em outros momentos da história da humanidade. Há 100 e poucos anos atrás, tivemos uma pandemia provavelmente mais severa até do que esta, que foi a gripe espanhola. Durante aquele período também tivemos transformações de toda a humanidade. Estamos novamente neste momento de muitos desafios. Mas acho que é importante que os nossos estudantes observem que a continuidade nos estudos, o empenho, é que vai levar a todos eles a uma trajetória de sucesso nas suas carreiras neste mundo em transformação, a continuidade e a dedicação aos estudos. Momentos de crise como este trazem não somente desafios, mas trazem também muitas oportunidades para agora e para o futuro. Dentro dessa perspectiva, tenho certeza que será muito proveitosa a apresentação do nosso palestrante de hoje. Dr. Chalita, agradeço novamente por aceitar o convite da FMU FIAM-FAAM para proferir esta palestra para os nossos estudantes. Desejo um grande aproveitamento a todos que assistirão e terão essa oportunidade. Eu serei um deles acompanhando aqui as suas falas. Passo a palavra ao Dr. Gabriel Chalita e aproveito novamente para desejar uma ótima noite para todos. Muito obrigado, magnífico reitor. É um prazer enorme estar com vocês. Furriela, um amigo tão querido, né? Um pensador do direito, um homem com tantas qualidades que fazem o mundo melhor. Professora Grace, a sua generosidade, a sua simpatia, a sua presença tão inteira em cada coisa que faz é um motivo de inspiração para todos nós. Eu quero cumprimentar todos os professores da FMU, FIAM, FAAM, os alunos, dizer que é um prazer fazer esse bate-papo com vocês, numa reflexão que eu acredito essencial para todos nós, né? Um tema que é essencial para todos nós, porque a gente vive momentos de muitas angústias e muitas cobranças
que a sociedade faz da gente, que a gente faz da gente mesmo, né? O que é esse tal sucesso profissional? O que é isso, né? O que é um sucesso profissional? De repente eu entro numa universidade, independentemente do curso, né, que eu resolvi fazer pensando num sucesso profissional. A sociedade cobra de mim um sucesso. Há um autor importante dos nossos tempos, chamado Byung-Chul Han, que reflete muito sobre a sociedade do desempenho. Eu tenho que demonstrar o tempo todo que eu tenho um bom desempenho, que eu vou dar conta daquela atividade que eu abracei. Eu tenho que o tempo todo mostrar que eu sou bom, mostrar que eu sou boa, mostrar que eu vou chegar no mercado de trabalho e vou resolver o que eu preciso resolver naquele mercado de trabalho. E o que eu faço com o meu medo? O que eu faço com as minhas inseguranças, né? Eu vou trabalhar em algum lugar e alguém me dá palavra e eu travo naquele momento. Eu falo, mas eu não nasci para falar em público. Olha uma expressão interessante para a gente refletir. Eu não nasci para falar em público. Será que isso é de nascimento? Será que falar bem é um dom ou é uma técnica? Eu não dou conta, eu não tenho inteligência para isso. Eu não tenho inteligência para isso. Olha, o primeiro paradigma, eu não nasci para falar em público. Segundo paradigma, eu não tenho inteligência. Você não tem inteligência? Não, eu sou muito esforçado, mas inteligente. Sim, não é que eu não tenho inteligência, é que eu não consigo pegar muito as coisas, eu não tenho uma grande inteligência. Existe grande inteligência e pequena inteligência. Tem gente que tem inteligência, tem gente que não tem inteligência. Outro paradigma. Os americanos inventaram uma coisa chamada teste de QI, e isso deu uma métrica da inteligência. E, na verdade, foi muito incorreto, porque o teste do QI deveria ser uma fotografia instantânea e mudando o tempo todo, mas ela virou um elemento definitivo na vida das pessoas. Então, quando se fazia teste de QI, algumas pessoas se sentiam destinadas ao sucesso e outras pessoas destinadas ao fracasso. Tem gente inteligente, tem gente burra. Será que a humanidade é dividida assim? Será que quando a gente nasce, a gente traz uma carga genética de inteligência ou de burrice? Voltando ao paradigma anterior, eu consigo falar em público ou não consigo? Nasci para falar em público, não nasci para falar em público? Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Não, matemática não é para mim, eu não nasci para matemática. Assim, com línguas não dá certo, não adianta, eu não vou conseguir aprender. E dizem que é assim, ou você aprende inglês quando você é criança ou nunca mais. Porque aí você vai falar com sotaque, com a pronúncia ruim. Paradigmas, paradigmas. O que são paradigmas? Há uma série de cortinas que vão fechando a nossa capacidade de ser quem a gente pode ser, de realizar o que a gente precisa realizar na vida. Mas são paradigmas que vão me impedindo de ser quem eu devo ser. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu venho estudando muito o tema da inteligência, né? Eu dou aula desde os meus 15 anos de idade e sempre me incomodou muito as pessoas, às vezes até alguém que vê uma palestra minha e fala assim, nossa, Xalita, queria ter dom para falar. Eu falei assim, mas dom para falar? Fala é aptidão. Mas eu não nasci para falar em público, né? Em tantos cursos de oratória em que eu fui trabalhando e com os meus alunos mesmo, eu vejo 6 meses depois a transformação de um aluno que na primeira aula era cheio de muletas de linguagem, não conseguia se apresentar, colocar direito, e de repente 6 meses depois é uma outra pessoa. Então ele nasceu para falar em público e não sabia? Ele nasceu para ser inteligente e não sabia? O que é inteligência? Como é que a gente reflete sobre a inteligência? Um filósofo fascinante que marca a história da filosofia na Grécia, entre quem vem antes dele e quem vem depois dele, que é um tal de Sócrates. Antes dele são os pré-socráticos, depois dele vem Platão, Aristóteles, é a filosofia pós-socrática. Mas Sócrates, ele era quase que um andarilho. As biografias dele diziam que ele não trocava muito de túnica, que ele não se preocupava muito em colocar sandálias, mas ele era um homem que tinha uma intenção interna extraordinária de provar para as pessoas que elas eram inteligentes. Sócrates quebra uma dimensão preconceituosa dos gregos que achavam que a inteligência e a beleza eram presente dos deuses, tanto a inteligência quanto a beleza. E Sócrates vai instigar as pessoas na Ágora, né, de Atenas. Ele nunca deixou nada por escrito,
A dúvida se ele era alfabetizado ou não, ele não vinha da aristocracia ateniense, ao contrário de Platão e de Aristóteles, os dois eram aristocráticos. Aliás, Platão vai ser discípulo de Sócrates para aprender a falar bem com ele, porque Platão sonhava em ser político, a família de Platão queria que ele fosse político, então ele vai ficar observando Sócrates para aprender a falar e ir para a política, ele fica tão fascinado para a filosofia que esquece a política. Mas como é que Sócrates ensinava as pessoas? Ele queria perturbar as pessoas. Sócrates é considerado um filósofo perturbador. Ele, por meio da ironia e da maêutica, ele queria que as pessoas colocassem para fora um conhecimento que estava dentro delas. A família dele era muito simples. A mãe de Sócrates chamava-se Fenareta e era uma parteira. O pai chamava-se Sofrinisco e era um escultor, não era um grande escultor, era um escultor simples, né? Um artesão simples de lá. Então eles não participavam dessa aristocracia. Aí Sócrates vê a sua mãe, parteira, e sabia que a parteira, ela não faz uma criança, a criança está pronta. A parteira ajuda a criança a nascer. E ele coloca isso como um pensamento de vida dele. O meu papel não é colocar as minhas ideias na cabeça dos meus discípulos, mas é ajudar os meus discípulos à parturição das suas ideias. Todos eles têm ideias. Mesmo os que são mais tímidos, fechados, os que se acham burros, os que se acham à margem de Atenas, para todos eles, é um processo do nascimento, do nascedouro dessas ideias. E é um processo de inquietação constante, de pergunta em cima de pergunta, que eu vou levando as pessoas a perceberem que potencial imenso que há dentro delas, maiêutica, nascimento das ideias, parto das ideias. Mas para isso era preciso que eu chegasse à conclusão de que eu preciso me compreender como alguém que não sabe, para que eu consiga saber. Porque é mais problemático aquele que acha que sabe do que aquele que sabe que não sabe, que é uma frase socrática. Quando ele vai ao oráculo de Delfos, o oráculo era um tipo de templo em que lá as pessoas que acreditavam em destino queriam saber o destino da vida delas. E para Sócrates só é revelado uma coisa: você é o homem mais sábio da Grécia. E ele discorda, né, da sacerdotisa, ele discorda do oráculo. Não, isso não existe, é impossível. E por causa disso ele resolve investigar as pessoas que ele achava que eram pessoas sábias. Então ele vai investigar os poetas, vai investigar os políticos, vai investigar os comerciantes da época, no estilo de comércio que havia na época, e ele fica impressionado com uma coisa: todos eles achavam que eles sabiam tudo. Então Sócrates chega à conclusão que de fato ele era um homem sábio por uma razão: ele sabia que ele não sabia. Então há uma coisa bonita aqui no nosso processo do conhecimento, de que a gente precisa se reconhecer imperfeito. Eu preciso saber que eu estou na vida para aprender o tempo todo, porque eu começo a observar as pessoas. Eu começo a permitir que as pessoas floresçam na relação comigo. Eu presto atenção em cada pessoa, porque cada uma delas era importante, como Sócrates fazia. E a preocupação dele, né, com essa maiêutica era: coloque para fora o que você tem de melhor, o que você tem de mais inteligente. Aqui eu volto para os nossos paradigmas. Mas então não tem gente burra? Eu já me senti burro muitas vezes. Eu, Gabriel, já me senti burro muitas vezes. Mas por que a gente se sente burro? Porque nós somos seres da convivência. Nós, seres humanos, somos seres da convivência. A gente só se desenvolve convivendo com outras pessoas. E no momento em que a gente está convivendo com outras pessoas, quando a gente não se sente confortável ou acolhido por outras pessoas, a gente se sente burro. Então, de repente, eu estou numa sala de aula e o professor fala assim: olha, a gente vai estudar Thomas Hobbes, como eu sei que todos vocês leem inglês, eu preferiria que vocês lessem inglês e tal. Essa fala do professor fez com que uma boa parte da sala que não lê inglês se sentisse burro porque não consegue ler inglês. Ou eu estou dando uma aula e falo assim: não, vamos falar sobre a estrutura, sobre a arquitetura das cidades, e hoje você tem uma busca de um separativismo, de uma segregação, o próprio Zygmunt Bauman, que todo mundo já leu, da sociedade líquida e tal. Eu que nunca li esse tal de, como é que fala mesmo? Zygmunt Bauman? Eu que nunca li eu já me senti excluído disso. Eu não sou tão inteligente quanto eles. Ou eu estou numa conversa e falo assim: não, eu me lembro que quando a primeira vez que eu fui para Nova York, lá nos musicais, vocês conhecem Nova York, né? E vou indo, mas eu não conheço Nova York.
Então, por alguma razão, eu me sinto inferiorizado disso. Eu me sinto diminuído, porque eu não sei do que ele está falando, eu não conheço os lugares que ele está dizendo, eu não conheço. Talvez seja uma linguagem inadequada de nós professores usarmos isso, imaginando que os nossos alunos saibam isso. Mas por essas razões, por não me sentir pertencente àquele grupo, por não me sentir acolhido, eu me sinto burro. Mas não significa que eu seja burro, eu me sinto burro. Eu me sinto burro. Mas vejam, é importante que eu pense o que eu sinto. Sentimentos e pensamentos. Se eu me sinto burro, eu tenho que pensar sobre isso. Uma vez, quando eu fui secretário da Juventude e depois uma parte da educação, eu cuidei da FEBEM. E para mim foi um dos desafios mais bonitos da minha vida. A FEBEM na época, hoje Fundação Casa, a FEBEM na época era um palco de rebeliões, né? Todos os dias à tarde tinha rebelião, com programa de televisão mostrando a rebelião, com gente queimando colchão. E eu entrei na FEBEM e a gente começou a fazer uma série de projetos que mudassem um pouco a história de vida daqueles adolescentes. E eu já enfrentava um outro paradigma, tá? Na FEBEM é bandido e nunca vai dar certo na vida. E eu muito jovem, as pessoas falam, coitado, o Chalita é tão bom, escreveu a Pedagogia do Amor, tá? Imagina, na FEBEM. E todos os meus antecessores entravam na FEBEM cheio de seguranças, era um problema. E eu fiz algumas mudanças estruturais na FEBEM, como a construção de pequenas unidades, fechar Franco da Rocha, que era uma unidade onde tinha os crimes mais bárbaros, né? Deixar os adolescentes no interior, investir mais em liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. Junto com a Fundação Bradesco, a gente criou um programa que dava emprego, porque na minha visão era assim, se o adolescente souber que ele tem uma porta de saída, que ele vai sair daqui trabalhando e estudando, ele vai ter um outro comportamento na vida. Eu sou muito grato ao professor Edevaldo, né, o fundador lá da FMU, porque um dos meus projetos, a gente dava uma bolsa de estudo para jovens que saíam da FEBEM. E eu pedi para várias universidades isso. Falei assim, olha, se a gente quer de fato que não exista reincidência, que eles não cheguem na criminalidade, a gente tem que arrumar emprego e estudo para eles. Mas um elemento interessante aconteceu na unidade do Tatuapé. Eu já estava há algum tempo, né, dirigindo a FEBEM, e aí eu chego na unidade, assim, as unidades estavam melhores, sem violência e tal, mas cheio de paradigmas, cheio de paradigmas. Um grupo de professores que gostavam de mim, né, nessa época estava na educação, né, e respeitavam o trabalho na educação, falou, professor Chalita, a gente respeita muito o senhor, mas assim, tem adolescente que não tem jeito, por exemplo, tem uma turma aqui no Tatuapé que não adianta, eles não nasceram para escrever, eles são analfabetos e não tem como aprender, né? Eu falei, nossa, que interessante, eles não nasceram para escrever, não tem dom para escrita, professor, não tem dom. Eu falei, então escrita é um dom. Interessante, né? Posso conhecer essa turma só para aprender um pouco com vocês, né? Porque eu tinha uma outra visão, mas de repente vocês estão certas, né? Aí era um grupo de mais ou menos 50, e eu comecei a falar com ele das mudanças que a gente estava fazendo, da história do teatro que estava tendo na unidade. Paulo Altran foi fazer um trabalho voluntário na FEBEM, fotografia, dizendo... Eu falei, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu estava com uma ideia no Dia das Mães, vocês escreverem, cada um escreveria uma carta para a mãe de vocês, com o que você quiser escrever. Mãe é o que há de mais sagrado, inclusive na FEBEM. Eles chegavam a matar porque um olhava para a mãe do outro. Mãe é o vínculo deles, né? Então é muito sagrado. Eu falei, eu queria que cada um escrevesse uma carta para a mãe de vocês, e a gente vai transformar essas cartas em capítulos de livro, e aí a gente vai entregar um livro para cada mãe. Você vai escrever um livro para sua mãe. Eu tenho certeza que as mães ficarão emocionadas, tá? Eu fui falei de um livro que eu escrevi para minha mãe, e aí eles ouvindo, respeitando, assim, né, com a cabeça. E eu queria muito que alguém perguntasse algo que eu queria trabalhar com eles, e eles não perguntavam, enrolando até que um mais corajoso falou, senhor secretário, eu falei, pois não, e quem não sabe escrever? E era uma turma que ninguém sabia escrever. Eu falei, olha, nós estamos em agosto, o Dia das Mães é maio, dá tempo de aprender a escrever. Primeiro eu quero saber quem quer escrever um livro e entregar para a mãe, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Falei, então a gente vai aumentar as aulas de português, de redação. Eu quero trabalhar no texto final de vocês, mas eu quero que no primeiro momento vocês não se preocupem tanto com as correções, com a gramática perfeita.
Quero que vocês se preocupem com os sentimentos, porque a literatura é a história dos sentimentos. Então, quem acha que está aqui por uma injustiça, escreve isso na carta da sua mãe. Quem sabe que errou e quer uma outra chance na vida, escreve. Quem quer dizer só que ama, escreva isso. E eu pergunto para vocês, algum deles não aprendeu a escrever? Todo mundo aprendeu, o livro saiu, chama Cartas de Amor à Minha Mãe. Foi lindo o lançamento, eles receberam prêmios por causa desse livro e eram os adolescentes que não tinham dom para escrever. Mas é evidente que eles não tinham dom para escrever, porque eles não tinham estímulo para a escrita. Quando de repente eu não entendo por que eu tenho que aprender isso, eu bloqueio a minha aprendizagem. Por que eu tenho que decorar esse monte o que é isso mesmo? Química inorgânica? Por que eu tenho que decorar isso tudo? Eu fico bloqueado com isso. Por que eu tenho que saber a diferença de oração subordinada, oração coordenada? Por que eu fico bloqueado com isso? Como é que eu consigo abrir as comportas para expandir a alma de alguém por meio do conhecimento? Como é que eu faço para que esse conhecimento seja significativo? Eu me lembro em cursos, né, de literatura, falando com professores, e eles dizendo assim, não, hoje os alunos não querem ler um Machado de Assis, por exemplo, não querem ler um Guimarães Rosa. Mas por que os alunos não querem ler Machado, Guimarães? Não, eu dei Dom Casmurro para os meus alunos, por exemplo, eles odiaram. Eu falei, mas ninguém começa dando Dom Casmurro de Machado de Assis. Primeiro que seria muito legal que esse adolescente, né, carente, soubesse quem foi esse tal de Machado de Assis. É um menino pobre do Rio de Janeiro, que nasceu num morro chamado Morro do Livramento, que era mulato, sofreu muito preconceito por isso na época, era manco, era gago, era epilético. Ele perdeu a mãe era lavadeira, depois a madrasta dele fazia doces, né? E ele levava os doces para vender, antes ele levava as roupas. Não se sabe se ele chegou a estudar ou não. Sabe-se que ele ficava numa padaria perto da casa dele, que tinha um curso, uma senhora que falava francês, e ele ficava prestando atenção nela e aprendendo a falar francês. E esse menino, que tinha uma mãe e uma madrasta contadora de histórias, se transformou num dos maiores escritores da língua portuguesa, não só do Brasil. Uma genialidade impressionante. Ah, mas ele tinha dom para escrever? Não, ele teve estímulos. Ele teve uma mulher que era analfabeta, que era a mãe dele, que não sabia ler e escrever, mas sabia contar a história dos escravos. Por isso que uma fase significativa de Machado de Assis são contos sobre escravidão. Se você conta isso para o seu aluno e fala assim, agora vamos ler Pai contra Mãe, que é um conto curto sobre escravidão, um conto lindo, de uma mulher que sonha em ser mãe, que é uma escrava que fugiu, e de um homem que quer caçar aquela escrava para que ele possa tomar conta do seu filho. E a trama daqueles dois, o conto sangra. O aluno lê aquele conto e fica fascinado por Machado de Assis. Não, agora vamos para outro conto dele, A Vara, que também é um conto de escravidão belíssimo, de um seminarista que não quer voltar para o seminário, e de uma senhora que pode ajudar, e de uma menina que era meio adotada por aquela senhora. Eu vou lendo aquela história e eu vou vivendo aquelas personagens e desenvolvendo os sentimentos de compaixão. Nossa, que incrível Machado de Assis! Espera um pouco, Dom Casmurro. Não que Dom Casmurro não seja fascinante, mas eu não estou familiarizado com a linguagem dele, eu tenho que ir aos poucos. Não dá para começar lendo Grande Sertão Vereda, Grandes Sertões Veredas. Eu preciso ir por um conto. O Guimarães tem um conto que chama A Terceira Margem do Rio, que é um conto de uma simplicidade, de uma beleza esse conto. É uma família que morava, né, no sertão de Minas Gerais, perto de um rio. Era uma mãe que mandava em tudo e era um pai que era praticamente calado. Um dia esse pai resolve fazer uma canoa, um barco pequeno, uma canoa pequena, que só coubesse ele. E aí ele se despede, a mulher fica meio indignada com aquilo, e os filhos ficam ali, e ele fica no meio do rio. E vai para cima, para baixo, os anos vão passando, e aquele homem no meio do
Teve algum problema? Voltamos? Voltamos, professor. Voltamos. Então, eu estava falando da terceira margem do rio, do Guimarães Rosa, e o conto é de uma singeleza. Ah, voltou? Voltou. O conto é de uma singeleza, né? Quem puder, leia esse conto depois. E aquele menino e aquele pai na canoa, você fica falando, mas o que é a terceira margem do rio? Um rio só tem duas margens. Você tem a margem direita e a margem esquerda. Como assim, terceira margem do rio? O que era esse homem querendo encontrar consigo mesmo? Isso para dar exemplos de literatura. A gente poderia dar exemplos de história, exemplos de matemática. Eu comecei a minha vida como professor de matemática. A beleza da subjetividade da matemática. Mas esse é um impulsionamento fundamental que a gente tem que dar para a gente mesmo. Aqueles jovens da FEBEM, aqueles adolescentes da FEBEM, que tiveram uma outra história, e eu encontro muitos deles hoje, que foram daquele período, que conseguiram sair de lá, que fizeram faculdade, que têm as suas famílias, e que se achavam burros. Como eu tenho certeza que aqui, os alunos que estão começando esse semestre, alguns já se sentem burros, e os que estão continuando também. Não é um problema a gente se sentir burro. Eu me senti, já disse isso para vocês várias vezes. Eu, há 4 anos, fui dar uma palestra na Feira do Livro, em Frankfurt, e preparei uma coisa muito especial, né, para falar para eles, né, em inglês, fazendo uma literatura comparada com os alemães e com os brasileiros. E eu falando, e eu via que eles não estavam olhando para mim, estavam todos olhando para baixo ali. A gente tem uma insegurança com aquilo. Eu falei assim, meu Deus, será que estou falando tão mal assim? Por que que... E é isso. Como eu não me sinto acolhido, eu me sinto burro. Quando acabou e eles aplaudiram em pé, eu levei um susto. É porque é o estilo deles. O alemão estava notando o que eu estava dizendo, estava pensando. E eu acostumado a dar palestras, né, mais festivas, né, brasileiros, latinos, né, os argentinos, que olham para você, que vibram tal. Ali era um outro estilo de gente prestando atenção no jeito deles. Mas a gente se sente carente, porque o ser humano é carente. E não é uma coisa ruim ser carente. Então, o que é o sucesso profissional? Talvez seja o destravamento das coisas que nos impedem de ser quem a gente quer ser. Talvez seja a capacidade nossa de superar esses medos, essas pedras, né? No dizer de Drummond, no meio do caminho havia uma pedra. Você tem que olhar para essa pedra e falar, tudo bem, mas no meio de uma pedra também tem um caminho, e encontrar um caminho no meio dessa pedra. Talvez alguns de vocês aqui sejam os primeiros das suas famílias a fazerem uma faculdade. Não sei, na minha casa foi assim, eu fui o primeiro. E quando eu fui fazer a primeira faculdade, eu fiz filosofia depois que eu fiz direito, e eu me lembro da emoção do meu pai chorando na minha formatura, mas numa emoção, e da minha mãe falando para o meu pai, né? Meu amor, eu não sei para que essa choradeira toda. Ele foi fazer um negócio que a gente não sabe nem para que serve. O que é filosofia? E meu pai, meu amor, eu também não sei para que serve, mas não deve de ser coisa ruim. Na simplicidade do meu pai, vendo um filho com diploma na mão de uma área que ele nem sabia para que servia. E era tão lindo, minha gente, ver meu pai nos lançamentos dos meus livros, né? Acompanhando aquilo, lendo várias vezes. Ele gostava mais dos livros infantis, minha mãe também. Minha mãe, às vezes, né, pegava alguns livros jurídicos ou filosóficos mais difíceis, né? Ela, ai, é tudo bonito, mas não dá para a gente entender uma palavra do que você escreve, né? Aí quando ela pegava um livro infantil, uma história infantil, que lindo, e repetia aquela história. Na verdade, são vínculos que são fundamentais para que a gente possa construir a nossa história a partir de uma perspectiva do que eu quero para mim na vida. Por que eu entrei nessa universidade? Por que eu quero ser engenheiro, enfermeiro, professor de educação física, juiz, advogado? Por que eu quero ser artista, médico? Não importa. Todas as profissões têm a sua dignidade, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todas elas são lindas. A partir do momento que a gente se encontra nelas e percebe que em todas elas há um grau de dificuldade, mas que eu vou dia a dia vencendo essas dificuldades e acreditando no que eu estou fazendo ali, no que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu fico tão feliz assim, né? Eu me encontro na vida numa sala de aula. Para mim,
estar com alunos, reconhecer nos alunos o potencial que eles têm, perceber o brilho dos olhos deles a partir do momento que você os ajuda a ser quem eles ajuda cada um a ser quem eles devem ser, né? Que eles podem ser quem ele é, cada um numa dimensão de singularidade. Quem é você? Quem é você capaz de tantas coisas? Você olha para o seu passado e vê o que você já viveu na vida, que você já sofreu, e chegar até aqui. Aí a gente volta para Sócrates. Então, há alguma coisa para nascer dentro da gente. E esse nascedouro dessa ideia, dessa profissão, ela independe do momento em que a gente está vivendo. Hoje há uma ansiedade grande das pessoas, por causa da pandemia, por causa das novas tecnologias, da gente olhar para o mundo e falar assim, tudo bem, eu estou fazendo aqui faculdade de botânica, eu não sei se vai estar tudo categorizado por computadores e não vou ser mais útil. Eu estou trabalhando aqui com RH, estou fazendo administração e eu não sei mais como é que vai ser o recrutamento de pessoas, talvez a minha profissão acabe e tal. Sabe o que eu diria disso, nesse momento dos saberes universitários? Que o mais importante é a sua formação integral. Diferentemente de muitos anos atrás, em que você entrava numa empresa e ficava a vida toda trabalhando na empresa, às vezes a mesma que seu pai trabalhou, que seu avô trabalhou, o mercado hoje é muito mais rápido, mais dinâmico. E talvez você vá mudar de emprego muitas vezes. Talvez você vai chegar no momento que você queira criar coisas a partir de você mesmo. Então, essa formação mais integral, esse olhar para dentro da gente, para que a gente consiga compreender o fora da gente, é fundamental. Eu fico, às vezes, muito preocupado com o que as pessoas pensam de mim, o que elas acham de mim. E aí eu me perco no meio do caminho, eu me distraio. E há tantos caminhos pelos quais eu posso desenvolver a minha vida de maneira intensa. Eu sou aluno de escola pública. Eu venho de uma cidade, do interior de São Paulo, chamada Cachoeira Paulista, uma cidade pequena. Tive professores incríveis na escola pública, mas muito, muito simples tudo, né? Meu pai era um homem que tinha dinheiro na época que eu nasci. Meu pai foi muito pobre, eu não. Quando eu nasci, eu sou filho caçula temporão, e meu pai trabalhou muito na vida para isso. Então, eu tinha condições financeiras boas, mas não tinha uma família que cultivasse muita cultura. Minha mãe não deixava a gente ler em casa porque achava que leitura estragava a vista e dava problema na cabeça. Então, tinha livros em casa, ela comprava livros, tinha uma biblioteca, comprava livros por metro, e eu não tinha acesso a esses livros. Eu lia num asilo perto da minha casa, que tinha uma mulher chamada Ermelinda, que me contava histórias e me emprestava livros. Eu virei escritor por causa de uma mulher no asilo. E assim nasceram 90 livros na minha vida. Uma mulher que foi perdendo a visão, que eu lia para ela. E o meu primeiro livro nasceu ali. Ela perguntou para mim uma vez, ela disse assim, Gabriel, você lê tão bonito, por que você não vira escritor? Eu falei, como é que vira escritor? Ela falou, você escreve o que você... Escreve sobre liberdade. E aí você lê para mim e eu falo se está bom ou se está ruim. E aí o que alguém de 11 anos escreve sobre liberdade, né? Liberdade é fazer o que quiser, acordar a hora que quiser, comer o que quiser. E aí, li para ela, o que você achou? Eu falei assim, não sei. Ela falou, isso te emocionou? Eu falei, o que é emocionar? Ela falou, olha, a literatura, olha a mesma coisa que eu falei para os adolescentes da FEBEM. Eu aprendi com uma mulher no asilo. Eu fiz 2 mestrados e 2 doutorados, mas eu aprendi com uma mulher no asilo a definição de literatura. Ela falou, Gabriel, a literatura é a história dos sentimentos. A literatura desperta sentimentos na gente. O que te faz chorar? Eu falei, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down e eu rezo muito para ele ficar bom e Deus não me ouve. Ela falou, escreve uma carta para Deus então, pergunta para ele por que ele não te ouve. E assim nasceu o meu primeiro livro, chamado Eu Só Queria Ser Poeta, que é uma carta para Deus. E nunca mais parei de escrever. E hoje eu escrevo como são as 2 profissões, que me realizam plenamente. Professor e escritor. Professor por professar, por acreditar no ser humano. Eu vejo coisas horríveis da relação entre as pessoas e, ao mesmo tempo, eu sei que um professor tem o poder de ajudar o aluno a perceber o seu caminho, a ganhar segurança, a entender que ele tem inteligência, a compreender isso.
que as inteligências são múltiplas. O que são múltiplas inteligências? São múltiplas possibilidades do desenvolvimento da inteligência. De repente, eu me encontrei tocando violão, então eu tenho uma facilidade com a música. Então eu não sou bom na matemática, nem no português. Não, você é bom em tudo, mas você desperta primeiro para um lado ou por outro lado. As inteligências múltiplas não significam que a gente ou tenha inteligência espacial, ou tenha inteligência sinestésica, ou tenha matemática. Não, você tem as inteligências. É que elas vão se desenvolvendo a partir do momento que você ganha confiança mesmo. O que nos bloqueia é emoção. O nosso problema, que é pouco trabalhado na educação, é isso que, né, é famoso, a inteligência emocional, que Aristóteles já falava sobre isso, então não é uma coisa tão recente, mas é a emoção que me bloqueia. Sou eu dizendo para mim mesmo que eu não vou conseguir. Sou eu achando que ali não é o meu espaço, que não vai dar certo. E as emoções, elas são contraditórias entre elas mesmas. E esse ofício de ser professor e ser escritor, né? Você poder prestar atenção nas pessoas, olhar para as pessoas, ver como é que elas falam, como é que elas se comunicam, como é que elas sentem o mundo. Cada lugar que eu vou, eu aproveito para conhecer pessoas, né? Eu gosto muito de falar sobre elas, né? Como eu tenho muitos livros, toda semana, né? Eu publico isso, sai em alguns jornais, mas eu publico nas minhas redes sociais algum artigo, né, uma crônica, e as crônicas nascem assim de pequenas histórias que eu ouço de uma pessoa ou de outra, que eu presto atenção, o homem que estava vendo coco, o cara numa igreja. Essa do cara de uma igreja, eu fiz até uma peça de teatro que vai ser interpretada pelo Heriberto Leão, no fim desse ano, dependendo da pandemia, que chama Sorrisos de Mãe. Eu estava em Juazeiro do Norte, e aí eu fui dar uma palestra na Universidade lá, e eu pedi para a reitora e para o prefeito que eu queria conhecer a igreja do Padre Cícero, né, que fica lá em Juazeiro do Norte. E aí eu cheguei e veio um homem na nossa direção, com uma coisa na cabeça, um turbante, né, e o prefeito falou, nossa, ele não para de falar, vambora, vambora. Mas ele estava tão perto, eu falei, não, pera um pouco, né? Aí ele chegou assim e falou assim, eu gosto muito de reza, muito. Eu falei, que bom, vocês gostam de reza? Eu falei, eu gosto, né? Ele falou, Padre João gosta de reza, Padre Antônio não gosta, não. Eu falei, não? Por quê? Não, Padre João, hoje não deve de ser ele para celebrar a missa, não, senão ele já estaria aqui. Deve de ser Padre Antônio, sempre de afogadilho, tudo muito rápido. O senhor faz o quê? Ele perguntou para mim. Eu falei, eu sou professor. Eu falei, e você? Ele falou, eu sou sentinela de velório. Eu falei, sentinela de velório? Sentinela de velório? Ele falou, como é que o senhor chama? Eu falei, Gabriel. E você? Cícero. Eu falei, claro, nasceu na terra do Padre Cícero. Não, sou de Palmeira dos Índios, de Alagoas. Não nasci aqui, não. Eu falei, mas você veio... Mas me diga uma coisa, o que é sentinela de velório? Ele falou, você não sabe o que é sentinela de velório? Eu falei, mas você não sabe? E deu uma gargalhada assim na igreja, né? Eu falei, não daria para você me explicar o que é? Ele falou, o senhor sabe o que é carpideira? Eu falei, sei. Eram aquelas mulheres, acho que nem tem mais, né, Cícero, que eram contratadas para chorar em velório. Então, sentinela chora sem ser contratado, chora de graça, porque acredita no choro. Eu falei, acredita no choro? O senhor é importante? Falando para mim, né? Porque ele viu o prefeito do lado. Eu falei, eu sou professor. Se o senhor fosse um homem importante, eu ia falar para o senhor fazer uma lei, obrigando todo mundo a ir em velório. Porque devia ser lei, obrigação. O senhor conhece sino triste de igreja? Eu falei, conheço. Tocou o sino e eu estou na casa do morto. Já vou para chorar. Eu falei, nossa, que coisa bonita isso. E quando você não conhece, não importa. Não importa. No velório as pessoas têm que ir, sinal de respeito. Eu falei, Cícero, e qual foi o velório mais triste que você já foi? Aí ele parou assim, e Grace, ele começou a chorar. Eu falei, desculpa, não devia ter... Não, o senhor me dá um abraço? Eu falei, dou. Aí ele me deu um abraço, e ele falou, sabe o que é, moço? Eu não sou muito bom da cabeça, eu tomo remédio. Eu tomei remédio hoje, senão o senhor não sabe como é que eu fico. E minhas irmãs têm muita vergonha de mim. Minhas irmãs moram lá em Palmeira dos Índios. E quando minha mãe morreu, elas não me falaram, só depois de enterrada. Aí eu fui para lá ver minha mãe enterrada.
não despedi da minha mãe. Eu vou no velório de todo mundo e não pude ir no velório da minha mãe. Eu falei, nossa, Cícero. Eu queria tanto que eu choro assim, eu falei, meu Deus, se as minhas lágrimas fossem milagrosas, eu ia pedir para minha mãe descer uma vez só. Aí eu ia olhar para minha mãe e falar, mãe, vai com Deus. Só isso que eu queria falar para ela. Eu falei, Cícero, você acredita em Deus, né? Acredito. Eu falei, então fala para sua mãe. E ela tá te ouvindo. Fala, mãe, vai com Deus. Aí ele falou, nossa, moço, o senhor fala igual o padre João. O padre Antônio nem tem paciência comigo. Eu falo isso da minha mãe, ele fala, chega, chega. O padre João fala isso, sua mãe tá te ouvindo, Cícero. Aí eu abracei o Cícero, estou resumindo a história do Cícero aqui, né? Eu fiquei meia hora falando com o Cícero. Aí eu saí da igreja e falei para a reitora da universidade, né? Falei, olha, a palestra era sobre sócio-interacionismo. Era uma palestra sobre elementos pedagógicos na construção de procedimentos em pediatrias, médicos, tal. Sócio-interacionismo é uma teoria de Vygotsky, desenvolvida mais por ele, enfim. E eu falei, olha, ele nunca leu Vygotsky, ele deu uma aula para gente de sócio-interacionismo. Ele falou de acolhimento, ele falou de respeito à dor do outro, ele falou do padre que gosta de ser padre e do que não gosta de ser padre, porque o que gosta de ser padre chega antes, presta atenção em todo mundo, vai. Olha quantas coisas a gente aprende com um homem que se reconhece alguém com algumas limitações intelectivas, cognitivas, com aquele turbante. Eu tirei foto com ele, né? Voltei com aquilo na cabeça. E eu poderia contar para vocês 50 histórias parecidas, 100 histórias parecidas de lugares que eu fui e fui bebendo da simplicidade das pessoas, a beleza da vida. É isso que a gente tem que se preocupar. A universidade ela é um instrumento que vai abrir mais as nossas mentes, que vai nos trazer mais informações, que vai ampliar os nossos repertórios, que vai nos ajudar a enxergar o mundo de uma outra maneira, a prestar atenção nas pessoas, a refletir sobre os ofícios que a gente quer desenvolver na nossa vida. É lindo você ver uma enfermeira se sentindo realizada por ser enfermeira. Ela se encontrou ali naquele lugar. É lindo você ver sei lá, um professor de canto, né, ali com aquelas crianças montando um coral e a satisfação que ele tem ao perceber, né, o desempenho daquelas crianças com aquilo que ele faz. É lindo alguém criar, né, um site, um design fantástico, assim, ele foi criando uma exposição virtual, os caminhos que as pessoas vão percorrer para conhecer isso, aquilo, desenvolveu. É fascinante. Alguém desenvolveu uma campanha publicitária e conseguir colocar emoção naquilo, não importa a profissão. A gente tem que vencer esses medos só. Quando a gente é criança, a criatividade é uma coisa latente na gente. Você pinta de todas as cores as coisas, você tem menos medo. O tempo e as cobranças e as exigências que fazem sobre nós, tudo isso vai diminuindo o nosso valor criativo, imagético. E eu tenho que recuperar isso. E a universidade é esse espaço. Eu hoje dou aula mais em faculdade de Direito, mestrado, doutorado e graduação em Direito, né? E no Direito hoje eu trabalho com séries, com músicas. Vamos estudar essa música aqui do Chico Buarque, que fala desta mulher sofrida, que diz que qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota... O que é uma desatenção na música? Quem é essa Joana? Onde ela nasceu? Que crimes ela cometeu? Que crimes que cometeram contra ela? Olha que gostoso você estudar o direito por meio de uma música. Ou de uma série. Quantas séries fascinantes tem por aí que mostram um pouco as injustiças, as chagas de um sistema que deveria dar acolhimento para as pessoas e que é tão destruidor, porque transforma as pessoas em número, em ficha, em coisa. Não consegue enxergar o outro. O reitor tem uma ampla experiência com refugiados, com direitos humanos. Olha a dor desses refugiados. Você vê uma imagem de um homem tentando, em busca de um sonho, com boias que ele criou no mar. Você olha aquela cena, aquilo tem que tocar em mim. Eu vejo aquelas mulheres desesperadas, né, em Cabul, com o que está acontecendo no Afeganistão. Isso tem que tocar em mim, porque faz parte da mesma humanidade da qual eu faço parte. E o que eu faço para ter essa compreensão desta humanidade, desse ser humano? Para mim, Grace, a questão mais importante no processo educativo é alguma coisa que eu ouvi uma vez de uma mulher lá
Foi em Palmas, foi em Roraima? Não, foi em Palmas. Foi em Palmas, Dona Cleusa, em Palmas. Eu tinha terminado uma palestra e tinha muita gente, assim, e ela foi na palestra, né? Ela trabalhava um pouco nessa faculdade, e depois ela falou para mim que ela era catadora de papel e que ela pagou a faculdade no começo, que agora tinha bolsa, era o final da faculdade do filho, porque ela trabalhava lá, mas os 4 primeiros anos da faculdade de Direito do filho, ela pagou catando papel, com papel que ela catava na rua. Eu falei, que coisa linda, conversei com ela, tá? E eu falei assim, o que a senhora sonha para o seu filho agora, né? Assim, como assim? Eu falei, não, você é um advogado, juiz, promotor, delegado, o que a senhora imagina, o que ele quer ser e tal? Assim, não sei, eu sonho que ele seja bom. Se ele for bom, viu, professor, estou feliz. O que importa é que ele seja bom. Na linguagem simples dela, o que importa é que ele seja ético, que ele seja correto. Se ele for um juiz, que ele seja um juiz correto. Se ele for um promotor, que ele tenha consciência, né, do poder que ele tem no cargo e seja correto. Se ele for um advogado, que ele seja correto, que ele seja bom. Ó, maravilha! Esse é um processo da inteligência. Essa mulher não teve a cultura livresca que nós estamos tendo a oportunidade de ter, entrar numa universidade, conhecer autores, ler obras, pensamentos, debater sobre isso, sofrer um pouco, sofrer para reacostumar o nosso processo todo diante disso, das inteligências que nos são apresentadas. Ela não tinha isso, mas ela tem um elemento de bondade e que os livros deveriam nos ajudar a isso. Aristóteles diz que uma das questões importantes do processo do conhecimento chama-se entranhamento. Tem que entranhar em mim. Não adianta eu falar versos de amor, versos lindos de amor e espancar minha mulher. Não adianta eu falar sobre ética, né, dar palestras belíssimas sobre éticas e furar a fila da vacina. E dar um jeito de levar vantagem em cima de alguém. Eu tenho que ter uma coerência naquilo que eu penso, com aquilo que eu digo e com aquilo que eu faço. Eu tenho que ter um caminho percorrido dentro disso para ter essa dimensão da força que eu tenho a partir do que o conhecimento me é revelado. Tem um poema que eu acho lindo aqui, gosto muito de trabalhar com poemas, com os alunos também, e é um poema que chama Os Estatutos do Homem. É um poema de um poeta amazonense maravilhoso, Tiago de Mello. E eu escolhi alguns artigos só. Depois vocês leiam ele todo. Mas ele começa, o artigo 1º, dizendo: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira, nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a amargura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías, e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre, desfraldada na alma do povo. Aí continua o lindo poema dele. Eu queria ir chegando ao final aqui para responder as perguntas de vocês, mas dizer assim, né, que se eu pudesse dizer algo que eu acredito profundamente para todos vocês, assim, no sucesso profissional, e eu, graças a Deus, posso dizer que
que eu tenho um sucesso profissional, né, naquilo que eu me propus a fazer na vida, nos livros que eu escrevo, nas palestras, no meu escritório de advocacia, né, tudo isso me ajuda muito a realizar o meu ofício, de me sentir realizado. E isso é o mais importante, né? Dinheiro é bom, mas é consequência disso, né? De fato, o dinheiro não é o elemento fundante da vocação maior do ser humano, que é a felicidade. Isso, se eu digo por pesquisas feitas pela Universidade de Harvard, feitas pela, né, pela comunidade europeia, em tantos estudos tentando medir graus de felicidade ou não, definitivamente não está ligado ao dinheiro. Dinheiro é bom você dar uma vida confortável, mas a felicidade é algo muito mais profundo. É você sentir o seu lugar no mundo, é sentir que é isso que eu quero da minha vida. É uma conversa de você com você mesmo, para entender se é esse o lugar que eu quero estar. Essa dimensão da realização humana, e se eu puder, sim, nesse bate-papo, nesse início de mais um semestre, né, dizer uma coisa para vocês: aproveitem os professores de vocês, aproveitem os livros que vocês lerão, os temas que vocês discutirão, aproveitem tudo isso para se alimentar desse conhecimento e para limpar um pouco esses falsos pensamentos que ocupam a nossa cabeça. Como eu não sou inteligente, eu não vou dar certo, eu não nasci para falar em público, eu não sei. Na verdade, a nossa vocação é uma vocação muito bonita. É aquilo que diz o poema do Fernando Pessoa, também, Tabacaria, quando o poeta começa dizendo: eu não sou nada, eu nunca serei nada, eu não posso querer ser nada, que é para nos explicar a humildade. E logo depois ele diz: Aparício eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. Quando a gente redescobre os sonhos dentro da gente, aquilo que a gente faz ganha um outro significado. É isso. Vamos para as perguntas, professora? Perfeito. Parabéns pela palestra. Ela mostra, como em todas as suas que eu já assisti por diversas vezes, esse teu excepcional conteúdo de conhecimento, de esperança, de sonho e de educação. O professor Chalita, eu já o conheço há alguns bons anos, né, de educação, e cada vez que ele analisa um determinado tema, ele o faz de que forma? Com muita energia, mas ao mesmo tempo com muita emoção, que nos toca a alma, nos toca a razão. E agora ele acabou de examinar conosco como olhar para o mundo e perceber qual é o papel que cada um de vocês e cada um de nós, né, tem no mundo. E eu concordo, professor. Eu sou, com relação à educação, eu sou uma apaixonada pela educação há 30 anos. 30 anos que eu estou no magistério. Pois ela tem algo maravilhoso, que é unir as pessoas, né? Como agora. E uma palavra, uma frase, só fechando aqui, dando ensejo, depois das perguntas, que eu escutei em uma palestra sua, que ficou gravada, e eu a deixo anotada na minha agenda, cada vez que eu me pergunto: qual é a minha inteligência? Será que eu a tenho? Será que eu tenho a inteligência tecnológica, como agora eu fiquei, né? Saiu do ar, eu também fiquei, né? Sem saber direito o que fazer. E a frase diz o seguinte, se me permite a leitura: amor, sonhos, acolhimento e escuta, receita de tocar o outro e despertar o seu melhor. É o que eu venho tentando fazer há 30 anos, com a ajuda de pessoas como você. Obrigado. E aqui são vários as colocações feitas, são inúmeros os elogios feitos à sua pessoa, à sua palestra, e eu coloquei aqui, pontuei algumas
algumas indagações e algumas observações que também foram feitas. A primeira que eu achei muito interessante é da Gabriela Nascimento, que diz: nossa, essa palestra está me ajudando tanto em letras maiúsculas que parece que foi falado para mim. Porque nas últimas semanas eu estava me sentindo exatamente assim. O Luiz Gustavo pergunta: professor, não sei se já falou a respeito, mas como estava falando sobre falar em público, qual a melhor maneira de vencer a vergonha? Vamos lá. Primeiro, Gabriela, obrigado. Que legal você falar, né? Sentir o que estava falando para mim. Eu acho que esse é o sonho que todos nós temos quando falamos, quando escrevemos, é tocar no coração de quem está ali, né? Fazer esse vínculo, essa ponte. E eu fico muito feliz com isso. Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo, tem muitos caminhos para a gente buscar uma fala mais adequada ou destravar um pouco os empecilhos, né? Os elementos que dificultam o nosso falar em público. É muito legal quando a gente tem experiências, a gente está num momento de pandemia, que as coisas presenciais estão mais complicadas, mas eu sempre gostava de sugerir aos meus alunos que buscassem fazer algum curso, mesmo que livre de teatro, que trabalhassem desinibição, porque isso ajuda você a encontrar o seu jeito de falar. Eu tenho algumas dinâmicas com os meus alunos, né, que ajudam a colocar as mãos nos lugares corretos, saber para onde eu olho, buscar segurança naquilo que eu digo, mas há alguns exercícios que a gente pode fazer meio que sozinho. Você falar na frente de um espelho. Você filmar uma fala sua no celular e ver essa fala. E ver se você tem muletas de linguagem ou não. O que são muletas de linguagem? Né, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Gírias que eu vou repetindo, que dão uma certa segurança. Como é que eu consigo limpar isso, né? Então, isso me ajuda um pouco a perceber o perfil do meu desenvolvimento disso. Uma outra coisa muito legal que eu também trabalho com os meus alunos é no YouTube você estudar discursos de pessoas que você admira. Então, assim, eu admiro o Obama, por exemplo. Tem muitos discursos do Obama no YouTube. Eu admiro a mulher dele, a Michelle Obama. Eu admiro o Churchill. Eu admiro a Margaret Thatcher. Enfim, eu vou pegando pessoas que eu admiro e fico reparando um pouco a pausa. Um elemento fundamental na verbalização é onde é que eu respiro, onde é que eu tenho a pausa, como é que eu vou... E hoje a gente está num outro desafio, que é isso que a gente está fazendo agora, né? Nós temos, sei lá, mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas aqui acompanhando, e eu estou aqui no escritório falando. Se eu tivesse na FMU, num teatro, como você anda, para, olha de um lado, olha de outro lado. Mas vejam, eu também não posso me engessar por causa disso. Eu já dei muitos cursos de oratória e eu dizia assim, vai primeiro encontrando o seu lugar. É o que eu falei para aqueles jovens da FEBEM ali, vai escrevendo os seus sentimentos, depois a gente arruma. Vai trabalhando com isso. Se a gente fica matando muito a nossa espontaneidade, curso de inglês é a mesma coisa. Se você corrige cada falha que a pessoa tem, ela trava e não fala mais nada. Deixa ele falar, corrige um pouquinho aqui, ali, com os meus alunos quando eles fazem as apresentações, termina, eu falo, e aí, você se sentiu confortável? Não, professor, para ser sincero, não. Eu fiquei com muito medo, fiquei inseguro, achei que ia acabar o tempo, não deu, eu preparei, não foi, mas o que foi, o que não foi bom, que você acha? Não sei, o que foi bom? Você vai ajudando isso, e é legal você fazer essa autocrítica disso também, né? E agora, aí é treino, aí falou uma vez, falou uma outra vez, desenvolveu, ganhou segurança aqui. Quando você chega num lugar, né, e você se sente acolhido, é mais fácil você falar bem. A gente tem que conseguir falar como se a gente estivesse na cozinha da casa da gente, respeitando que é um auditório que está ali, mas assim, com esse prazer que é uma prosa. Uma fala é uma contação de histórias.
que a gente está fazendo hoje aqui? Contando várias histórias que eu vivi. Claro que eu imaginei um começo, meio e fim, como é que eu conseguiria trabalhar esse tema, mas é isso, é contar uma história. Quanto mais verdadeiro, mais autêntico, mais bonita é a fala. Muito bom. O Renan Rocha pergunta: ao dirigir a FEBEM e realizar esse trabalho de reestruturação, percebo que todas as ações foram feitas para os garotos raciocinarem. Na sua opinião, há alguma maneira dos jovens focarem no futuro hoje? E, juntamente com essa, vem uma pergunta associada que é da Luciane Oliveira, que ela coloca o seguinte: como se poderia pensar na influenciação positiva e, consequentemente, na ressocialização para esses meninos, para esses... Renan e Luciane, o meu autor favorito, talvez, da literatura universal é Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, né? E que é uma obra linda. Quem não tem tempo de ler a obra, veja o filme, Os Miseráveis, que é a história de um homem que furtou alguns pedaços de pão, porque os sobrinhos estavam passando fome, e por isso ele fica 19 anos preso. Na verdade, ele foi condenado a alguns anos, depois ele tentou fugir, com isso aumentou a pena e ele ficou 19 anos preso. Jean Valjean. E ele sai da prisão com um documento, né? Ele está incondicional, e ele tem que, a cada mês, levar aquele documento para mostrar onde ele está. E sempre que ele vai procurar um emprego, ele tem que mostrar aquele documento, porque pede algum documento para ele, o único documento que ele tem é aquele. Ele tem uma vida miserável, né? E aí não consegue emprego, as pessoas xingam, ele está com fome, um dia batem nele, de tanto que ele insiste, me dá uma oportunidade, né? Começam a bater, chutam, e ele fica caído numa cidade, e passa um bispo, um monsenhor, chamado Bienvenu, que significa bem-vindo, né? E o monsenhor encosta nele, ele leva um susto e fala assim: meu filho, venha dormir na minha casa hoje, venha jantar na minha mesa. E ele vai, né? Essa é a obra do Victor Hugo, e ele come, assim, né, de uma forma atabalhoada, porque ele estava com muita fome e come desconfiado, né? Tá o bispo, as freiras que estão ali cuidando, todo mundo olhando. Aí ele vai dormir e durante a noite ele furta os castiçais do bispo. E a polícia pega e volta com ele já assim, né? Espancaram, acabaram com ele, machucaram. E ele volta ali e aí o bispo, né? A polícia fala para o bispo, fala assim: Monsenhor, pegamos esse homem que roubou o senhor, né? E vejam que loucura, ele disse que o senhor deu de presente isso para ele. E olha que coisa interessante, né? Ali o bispo tem um dilema moral. Minto ou falo a verdade? Se eu falar a verdade, como ele já estava na condicional, ele vai ser enforcado. Se eu mentir, eu estou faltando com a verdade. Mas ele resolve faltar com a verdade. E ele diz assim, e ele disse a verdade. Eu dei para ele esses castiçais. Meu filho, você acordou tão cedo, o mais valioso você não pegou. Aguarde um minuto. Ele volta e pega um outro castiçal e dá para ele. Aproveite isso para ter uma bela vida, meu filho. E sai, e Jean Valjean é transformado. Vira uma outra pessoa por causa disso. Por que eu dei esse exemplo do Victor Hugo? O Victor Hugo dizia que o problema não são as plantas ruins, são os maus plantadores, são as influências incorretas que a gente tem. E aí vai para a pergunta a colocação do Renan e da Luciane, e eu acredito profundamente que o que leva as pessoas à marginalidade é a falência dos anos iniciais da vida dela, dos processos, dos estímulos que ela recebeu. É a falência dela, é o lugar em que ela nasceu, com as incongruências que ela teve. Falei assim, não, mas então você está dizendo que bandido é só quem nasce miserável. Não, não estou dizendo isso. Há desestruturação em todas as classes sociais, há elementos que me levam a um tipo de comportamento errático, e eu vou repetindo esses elementos erráticos. Hoje, cada vez mais, a neurociência estuda esses anos iniciais da vida de uma pessoa e na decorrência da vida, quais são os estímulos necessários para que ela tenha elementos que a elevem, não que a diminuam.
É muito complexo isso. A mesma neurociência diz que há um percentual menor que tem um comprometimento, né, esquizofrênico, uma ausência de elementos que me ajudam a compreender a dor do outro. Então, eu sou capaz de matar o outro e não sentir nada com isso. Isso existe também, né? Mas há tantos outros elementos que me levam a falar assim, onde é que nós estamos errando? Por que que a marginalidade cresce tanto nessas regiões e não nessas regiões, nesse país e não nesse país? Será que um país tem mais bandido que outro país? Não! É esse processo educacional, é esse plantio inicial que leva as pessoas a isso. Eu vi as experiências da FEBEM quando eu ia em reuniões com juízes, dizendo assim, olha, os senhores estão internando adolescentes que poderiam estar em liberdade assistida, em prestação de serviço, poderiam ter um outro caminho. É um furto na cidade, mas é reincidente no furto, mas há caminhos para isso, vai tirar aqui do interior, vai mandar para uma grande cidade, vai perder os vínculos familiares. É essa visão um pouco humanizada dessa dimensão, mas eu acredito profundamente nisso e provei isso, modéstia à parte na FEBEM. Como esses adolescentes, quando você dava uma porta de saída para eles, eles eram completamente diferentes. Eu me lembro que uma das experiências, quando a gente levou os adolescentes da FEBEM para ir no teatro, né, mudou de nome várias vezes, que era o Teatro Abril, o teatro que fica na Brigadeiro, um teatro de musicais, quando estava tendo Os Miseráveis. Eu me lembro do governador dizendo que houve uma escuta de que poderia ter uma rebelião lá dentro e eu não deveria levar 3 ônibus. Eu falei, o senhor pode confiar em mim, não vai acontecer nada. E eu fui nos 3 ônibus, falei com eles, eram adolescentes já saindo da FEBEM, e foi uma experiência de emoção da vida deles, eles vendo a vida deles sendo narrada ali. E os artistas junto com eles depois. Quer dizer, ou eu acredito em humanidade, em ser humano, ou não sei. O simplismo é assim, matou, mata. Roubou, corta o braço dele. E já foi assim no passado. A gente já teve uma vingança privada, a gente já teve cada um decidindo por si mesmo. E hoje os países que têm os menores índices de violência não são os países com penas mais duras, são países com políticas que previnem a criminalidade de uma forma mais intensa, junto com um modelo arquitetônico que abrace, com uma cidade mais iluminada. Aí vai. Resolver a questão da violência não é um problema da polícia, coitado da polícia, a polícia enxuga gelo, já está ali na violência. Mas a cidade, né, uma cidade toda erma, toda escura, ela leva a isso, uma cidade toda segregada, pessoas que já são carimbadas, que elas estão do outro lado. Então a gente precisa de elementos mais complexos para resolver problemas mais complexos, né? Estou demorando para responder porque as perguntas são muito boas, né? Então, tem uma infinidade aqui, eu estou tentando, né, indicar algumas. Por fim, a pergunta do Marcos Vinícius Costa, que é uma pergunta também bem complexa, mas bem interessante. Ele diz o seguinte: vivemos na sociedade do sucesso. Nesse sentido, como não ceder à positividade tóxica diante da pressão do mundo contemporâneo que exige resultados? Olha que legal. Quem que fez a pergunta? Marcos Vinícius Costa. Marcos Vinícius Costa. Seu aluno? Positividade tóxica, é isso. O que é uma positividade tóxica? Você é obrigado a se mostrar perfeito o tempo todo, você é obrigado a se mostrar feliz o tempo todo. Você vai tirar uma fotografia, né? Eu também gosto de Instagram, dou um curso de filosofia toda semana no Instagram, mas você vai colocar lá e você vai narrar as coisas incríveis da sua vida, tal, tudo em você é perfeito. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a imperfeição é uma dádiva. Você se reconhecer imperfeito, você se dá o direito de ser imperfeito, você vai dar o direito de que outras pessoas também sejam imperfeitas, vai ter essa compreensão do seu estar no mundo, né? Então, essa positividade, ela é uma coisa muito ruim. Esse mesmo autor que eu comecei falando dele, né, o Byung-Chul Han, ele tem um livro chamado Agonia de Eros, né, que fala assim, o que está acontecendo com o Eros, né, que está agonizando, que é o Eros das imperfeições mesmo. Tem um livro, a gente falou de literatura aqui, tem um outro livro que eu vou sugerir para vocês lerem, do Érico Veríssimo, que chama Olhai os Lírios do Campo. E é uma história linda
de um homem que se chama Eugênio. O Eugênio, ele começa o livro, não vou dar spoiler para vocês não saberem a história inteira, mas começa o livro, ele é chamado para ir para um hospital porque tem uma mulher morrendo. E aí, nesse trajeto até o hospital, que demora mais ou menos 3 horas, ele vai lembrando a vida dele. E ele foi uma criança muito pobre, que sofreu muito bullying, que tinha vergonha do pai e da mãe. Tem uma cena que ele consegue estudar numa boa escola, uma escola de ricos, né, ele diz, porque a mãe trabalhava nessa escola, e ele tinha vergonha do pai. Então, quando o pai passava, ele fingia que não estava vendo o pai, e com tudo isso, ele consegue, né, entrar numa faculdade de medicina. Nessa faculdade, só tinha uma mulher, isso é década de 30, né? E ele se apaixona por essa mulher, Olívia, tem uma história de amor com ela, mas ele não se casa com essa mulher, ele casa com Eunice, que era uma mulher rica, porque ele queria ser um homem rico, ele não queria se lembrar mais da pobreza. E ele é um médico que não tem compaixão nenhuma pelos pobres, porque cada pobre que ele via, ele se lembrava que ele já foi pobre, ele não quer ver pobre na vida dele. E aí vai a trama do livro, não vou contar a história. Mas esse livro, né, Olhai os lírios do campo, remete a um pensamento bíblico de que a gente se preocupa com tantas coisas que não deveria se preocupar e não se preocupa com elementos essenciais da nossa vida. Há tantos elementos acidentais que ocupam os nossos espaços. Eu achava, Grace, que essa pandemia fosse fazer com que o ser humano fosse melhor, que a gente valorizasse mais a essência, as dimensões ontológicas, né? Que a gente conseguisse ter a compreensão disso. E a gente viu muitas pessoas melhorando na pandemia, mas muitas pessoas ainda violentas. Olha o grau de ódio que a gente vê na política hoje, o grau de intolerância. A política polis, cidade, polis, de ágora, de palavras, de discurso. Seria legal se nós pensássemos diferentes de política e conversássemos sobre política mesmo assim. Um é mais à esquerda, um é mais à direita, um é mais ao centro, não importa, mas é respeitoso isso? Não. É uma ameaça constante de um ao outro, né? Sem o sentido, o ódio que se tem ao estrangeiro hoje, o ódio que se tem ao diferente, a utilização de Deus como instrumento de ódio, não de amor. Qual é o grande mandamento cristão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a você mesmo. Quem é o meu próximo? É aquele que eu cuido, não é aquele que eu xingo, que eu julgo, que eu expulso, que eu segrego. Não é desligamento, é religião, é religação. Então, acho que a gente vive um momento de que essas positividades, esses sorrisos falsos de fotografia, ou essa internet que, por um lado, é uma maravilha, ela pode ser algo muito perigoso, né? Que as pessoas se armam disso, todas as mentiras, né, divulgadas pela internet, todas as inconstâncias e todas as superficialidades, né? Pessoas que se matam, né? Voltando à pergunta da positividade tóxica, quando a Simone Biles, né, resolveu que não queria mais competir nas Olimpíadas, e é uma das maiores atletas de todos os tempos, com o maior número de medalhas de todos os tempos, e de repente ela olha e fala assim, peraí, eu vou cuidar da minha saúde mental. Se você olhar em várias línguas, o xingamento das pessoas com ela, só porque ela se disse, eu sou imperfeita. Eu sou uma atleta, mas eu sou uma pessoa. E eu não sei se porque eu já estou com 24 anos, estou me sentindo velha, E veja, era algo para despertar compaixão nas pessoas e despertou ódio. É algo assim da gente pensar. O que está adoecendo a nossa sociedade? Como a gente faz para superar isso? Né? Exatamente. Bom, professor, está assim, né? Deliciosa a sua palestra, é uma maravilha escutá-lo como sempre, mas chegamos ao final, tentei selecionar aí algumas das perguntas, porque foram muitas, e mais ainda os elogios. Então, nós agradecemos imensamente a sua participação, já desejando, né, que possa vir aqui conversar conosco mais vezes. Uma boa noite e vamos seguir aí as palavras do professor, que elas não se fiquem perdidas, né, apenas nos papéis. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Obrigado, reitor, obrigado, professor Arthur. Muito carinho por você, pelo seu pai, pela sua história da FMU.
Agradecer a todos vocês, as pessoas que nos acompanharam, né? Desejar que vocês rompam esses medos aí, fique com essa visão do Fernando Pessoa de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, que a gente possa ter essa alma grande, essa vontade de realizar coisas, sabendo, né, que não há ingenuidade nenhuma, a gente vai sempre sangrar os pés, né, enfrentar dores, dificuldades, mas com uma elevação, com uma consciência, qual é o lugar que eu quero estar no mundo, que eu estou aqui numa universidade me preparando para esse lugar que hoje essa universidade é o lugar que eu quero estar no mundo, mas ela me prepara para um outro lugar que eu quero estar no mundo também. Que vocês confiem em vocês mesmos e até a próxima. Até, professor. Uma boa noite. Boa noite.